Olá, sejam muito bem-vindos ao MBA Talks. Meu nome é André Ferronato Girelli, eu sou coordenador da área de Direito Imobiliário do escritório Marins Bertoldi. E hoje eu tenho aqui dois convidados que fazem parte da minha equipe, o Eduardo Ono, que cuida da parte contenciosa do direito imobiliário, e o Euler Leite, que cuida da parte consultiva do direito imobiliário ali no escritório. Então, agora que eu já fiz essa primeira apresentação, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre quem são vocês, né? Para que se apresentem aí o nosso público e ouvir um pouquinho da trajetória de vocês profissional, né? Então, eu sou o Eduardo, sou advogado pleno no Marins Bertoldi. Gostaria de agradecer o convite, é motivo de muita satisfação estar aqui. Eu sou advogado, formado na Universidade Federal do Paraná, e minha experiência começou com o direito civil, né? Com o tempo eu migrei para o direito imobiliário e naturalmente acabei... para o direito bancário e naturalmente acabei caindo no direito imobiliário. Então, inclusive me lembro que um dos primeiros casos que eu atuei de direito imobiliário me marcou bastante, porque era um caso de vícios construtivos relacionados à impermeabilização de vigas baldrame. E foi um caso muito interessante, porque eu busquei vídeos no YouTube sobre como que era feita a impermeabilização de vigas baldrame, e ali eu já comecei a entender a importância do direito imobiliário, ou melhor dizendo, da especialização no direito imobiliário. Excelente, Eduardo. E você, Euler, como que foi a tua trajetória até aqui? Bem, semelhante ao caso do Eduardo, eu sempre também atuei em direito civil. Ao longo da minha ainda especialização, ao longo da minha faculdade, eu caminhei sempre escolhendo estágios e atuações no direito civil. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com direito portuário, recuperação judicial, execuções. E assim que me formei na faculdade, tive, acho que semelhante a todo mundo, escolher um caminho e eu optei em escolher uma especialização em direito imobiliário, mas sempre mais voltado para a parte de regularização, talvez caminhando um pouquinho diferente da parte do judicial aí. Uhum. É interessante isso que vocês colocam, porque é muito difícil encontrar alguém que diga assim, não, eu sempre atuei em direito imobiliário. Eu atuei como estagiário, desde estagiário na área de direito imobiliário, mas é curioso, porque eu não enxergava que eu estava trabalhando com direito imobiliário. Eu enxergava que eu trabalhava com direito civil, né? Porque esse é um nicho que, primeiro, a gente não tem, normalmente, não sei como foi para vocês, mas eu não tive uma cadeira específica de direito imobiliário na faculdade. Eu tive uma optativa, que eu tive a felicidade de ter feito, mas ainda quando eu não tinha grandes pretensões de trabalhar nessa área. Mas me parece que não existe um vocacionamento ou um afunilamento da carreira necessariamente nesse sentido. Então, normalmente a gente começa trabalhando com direito civil, toma gosto ali por direitos reais, né, por questões obrigacionais, contratos e tal, e a profissão acaba nos levando para esse caminho, né? Foi muito assim comigo, eu não fiz essa escolha, mas é curioso a gente pensar como o fato de não estar vocacionado necessariamente para isso nos conduz para esse caminho muitas vezes. E aí, acho que essa é uma das primeiras provocações, né? O que torna o direito imobiliário uma área especializada, se é que a gente pode dizer que é uma área especializada, né? Pode cravar isso, e mais do que isso, né? Qual é a importância, na visão de vocês, sobre contar com um profissional especializado em direito imobiliário, né, nos seus assuntos? Uhum. Olha, eu entendo que essa necessidade de especialização no direito imobiliário ela decorre justamente da complexidade do mercado atual, né? Conforme novas estruturas foram surgindo, a necessidade de angariar capital no mercado para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, isso tornou a atividade do operador do direito, principalmente do advogado civilista, como era o nosso caso, mais complexa e, portanto, demandou esse estudo. Uhum. Como que você enxerga, Willa?
Eu concordo com o Eduardo. Eu acredito que com a complexidade das demandas que têm se apresentado, a especialização se tornou quase fundamental, né? Especialmente porque no ramo do direito imobiliário, na parte do direito imobiliário, as demandas tendem a ter um maior valor monetário, e isso acaba influenciando muito na escolha de decisão, na escolha de profissionais, o que demanda que um profissional que atue com direito imobiliário tenha mais uma especialidade, tenha mais afinidade especificamente com aquela matéria do que acaba tendo com o direito civil num ramo mais geral e amplo, né? E eu imagino que pelo menos no teu caso, por exemplo, né, Willer, você talvez trazer um civilista para levar determinados tipos de escritura a termo, né, a efeito, às vezes vai faltar. Né? Às vezes vai faltar, é muito específico e você vai se debater aí com algumas questões, algumas dificuldades que porventura a vivência vai nos ensinando, né? Como que você enxerga isso no teu dia a dia com relação a registro de imóveis, com relação à escrituração, com relação à regularização, né? A importância da tua vivência e da tua expertise em direito imobiliário para esse tipo de demandas. Com certeza a especialização no direito imobiliário acaba sendo muito importante. Mas para a parte de regularização, a gente percebe que a especialização acaba não englobando tudo que é necessário para que você atue nessa área. Então, muitas vezes, a redação de uma cláusula, mas também a comunicação diretamente com o tabelião, aquele que está interpretando aquilo que você precisa que seja feito, ou o contato ali com o pessoal da prefeitura, com o pessoal do urbanismo, muitas vezes acaba não ultrapassando, mas acaba não alcançando diretamente o direito, e você precisa ter um jogo de cintura que isso não é aprendido na faculdade, né? Então, a parte extrajudicial acaba não sendo apresentada para você durante a faculdade, mas com certeza a vivência no direito imobiliário e nessas operações acaba te transformando no profissional qualificado e capaz de transponer, capaz de transpor certos obstáculos que não são nem na parte material do direito, mas sim intrapessoal mesmo com as outras pessoas. Uhum. E eu acho que isso que o Willer comentou é ainda mais difícil no caso dele, né? Porque em que pese a gente não tenha direito imobiliário na faculdade, a gente tem as noções do direito civil. Por outro lado, essa prática do dia a dia no registro de imóveis, a gente não tem quase que nenhuma. Especialmente porque são raras as faculdades que têm alguma disciplina voltada a direito notarial e direito registral. E Eduardo, dentro dessa perspectiva das intersecções que o direito imobiliário tem com outras áreas, e principalmente dentro do afunilamento que a gente tem do direito imobiliário, qual que é a importância que você vê nas demandas mais complexas de direito imobiliário, da especialização, e que outras matérias, em que outras fontes a gente acaba bebendo para dar as nossas, para fazer as nossas demandas e para prestar o nosso serviço? Uhum. Perfeito. O direito imobiliário tem intersecção com diversas matérias, né? A gente tem intersecção com direito de família, direito de sucessões, falência e recuperação judicial, direito societário. E na parte contenciosa, a gente não está limitado apenas aos vícios construtivos, que seria algo voltado também à responsabilidade civil, né? Mas, por exemplo, atuando em uma ação de recuperação judicial ou falência de uma incorporadora, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado a respeito da lei de incorporações e dos regramentos específicos da lei de incorporações voltados à falência e à recuperação judicial, para que, dentro do contencioso, a gente consiga resolver a dor de um cliente. Muito interessante, né? Porque, realmente, eu enxergo que tanto no direito imobiliário a gente acaba enxergando tanto algumas intersecções com outras áreas que são fundamentais para que a gente possa ter uma atuação mais completa, como também eu enxergo que cada vez mais, e talvez principalmente nos litígios de maior complexidade, a gente acaba precisando afunilar muito no próprio direito imobiliário, porque ainda que seja questionável se é ou não um ramo do direito próprio, existem institutos em que a gente trabalha no direito imobiliário
que são específicos, né? Então a gente vai ver ali a lei de distratos, a lei de incorporações e condomínios, né? A gente vai ver a lei de loteamentos. É muito difícil um generalista chegar ao ponto de ter o conhecimento aprofundado sobre essas matérias, né? E isso são coisas que a gente vai acabar enfrentando no nosso dia a dia, que muitas vezes é preciso estar preparado para isso. Então, exatamente. E acho que a prática imobiliária faz com que o advogado tenha alguns pulos do gato, né? Consiga entender os riscos envolvidos na atuação contenciosa, que talvez um advogado generalista não esteja tão atento, né? É o caso, por exemplo, das ações e vícios construtivos, em que muitas vezes a gente fala de um valor muito alto, e que se o autor pleitear uma indenização X por danos materiais, ele pode vir a sucumbir a depender do resultado da perícia, né? Então, o advogado imobiliário talvez esteja um pouquinho mais atento a esse risco e proponha, por exemplo, uma produção antecipada de provas. Sim, com certeza. E eu vejo que muitas vezes o litígio ele acaba podendo ser utilizado como uma forma de mudar um determinado contexto, né? Então, você se utilizar disso como uma estratégia possível dentro de uma cesta, né, de possibilidades. Como que eu vou resolver um determinado problema imobiliário? Eu tenho um imóvel que eu não consigo seguir a cadeia dominial. O registrador ali não me permite fazer a transmissão desse imóvel porque houve um defeito ali. Então, basicamente, perante o registro, você está absolutamente de mãos atadas. Que soluções criativas o direito imobiliário pode nos trazer para resolver esse problema? Eu tenho um problema, por exemplo, familiar, um problema de sucessão que me impede de resolver essa questão. Então, muitas vezes a especialização em direito imobiliário ela traz uma possibilidade de, somando conhecimento e vivência, a gente encontrar soluções que porventura não estavam no radar, digamos assim, né? E para isso existem N institutos aí que a gente se utiliza desde regularização, até REURB, no caso, né? Até questão de uso capião extrajudicial ou judicial, né? No caso aqui eu tenho os dois representantes. A gente tem também alguns institutos interessantes como a adjudicação compulsória extrajudicial e judicial, né? Todos os caminhos. E Willer, dentro da caixa de ferramentas que a gente tem aí no extrajudicial, né? Que caminhos e que institutos do direito imobiliário você enxerga que a gente tem à disposição para solucionar e viabilizar negócios imobiliários e empreendimentos imobiliários? Bem, os problemas são diversos dentro do direito imobiliário, né? Mas com certeza as soluções também. Então, dentro da especialização, isso nos permite ter uma visão mais ampla dos problemas e das possíveis soluções. Então, pode existir questões que precisam de uma divisão do imóvel, ou uma subdivisão, ou até uma extremação, ou até talvez até uso capião, seja judicial ou extrajudicial. Tudo isso demanda de uma análise profunda e de conhecimento desses institutos para que eles sejam aplicados de uma forma correta e com certeza de uma forma efetiva para que esse problema seja sanado no menor tempo possível e com o menor custo possível para o cliente. E eu acho que a gente também não precisa pensar necessariamente em demandas judiciais de longo prazo ou muito grandes. A gente pode utilizar o judiciário para conseguir medidas pontuais que resolvam as dores do cliente. É o caso, por exemplo, do alvará judicial. Muitas vezes o registrador, por estar submetido ao princípio da legalidade, não sana uma determinada questão que o juiz poderia sim sanar. Então, a gente pode, em eventual caso em que identificado uma maior complexidade, ou então, como o Willer disse, conversando com o registrador, percebendo que talvez ele não aceite tão bem um pedido de retificação formulado pela parte, recorrer diretamente ao Poder Judiciário e obter uma solução, talvez não tão rápida, mas não tão complexa quanto o ajuizamento de uma grande ação judicial. Eu enxergo que as duas áreas podem ser muito trabalhadas em uníssono, né? Eu acredito muito na complementaridade das duas coisas. Então, existem os institutos extrajudiciais que a gente acredita serem preferenciais, tanto por uma questão de
preço como uma questão de tempo, né, o custo e tempo, como também existe a alternativa judicial, né? Então você pode se utilizar pontualmente de uma liminar para conseguir suprir alguma questão de uma cadeia dominial ali que está empacando, um alvará judicial para conseguir dar sequência no negócio, uma questão possessória ali muito específica que você precisa encaminhar para conseguir dar sequência ao teu negócio. Então, eu acredito muito na complementaridade disso e não necessariamente o direito imobiliário contencioso sendo utilizado sob uma perspectiva de litígio, mas às vezes no sentido de viabilização mesmo, ou de se colocar em uma posição diversa daquela que se tem hoje a partir de uma decisão judicial de um terceiro, né? Então eu acho muito importante a gente poder contar com esse arsenal todo que a gente tem à disposição e que o ordenamento jurídico coloca para nós. E agora, já encaminhando para o fim e para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do tipo de trabalho que a gente costuma desenvolver no escritório, eu queria propor um tema rápido aqui para a gente discutir, que é a recente decisão aí do STJ a respeito da lei dos extratos, né? Um assunto que está muito aí afeito à expertise do Eduardo, mas que é uma lei relativamente antiga já, mas que agora está sofrendo alguns questionamentos judiciais. Então, queria ouvir um pouquinho do Eduardo sobre as impressões em torno dessa dissonância que existe dentro do próprio STJ a respeito do tema e para a gente discutir um pouquinho isso e quais são as consequências que a gente antecipa com relação a esse grau de insegurança, né? Perfeito, André. Como você bem disse, a terceira turma do STJ, em casos sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, entendeu que o Código de Defesa do Consumidor ele é especial com relação à chamada Lei dos Extratos e que, portanto, em situações de conflito normativo, deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Porém, a quarta turma do STJ já possuía um entendimento de que não, que a lei dos distratos seria mais específica do que o Código de Defesa do Consumidor, que parece também seguir na mesma linha de raciocínio adotada no tema que definiu que a Lei 9.514, que trata sobre alienação fiduciária de bens imóveis, seria especial com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Me parece que a lei dos extratos é deixada um pouquinho de lado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ou até quase que totalmente de lado, em prejuízo a uma segurança jurídica que foi justamente o objetivo do legislador ao promulgar a lei dos extratos. Então, uma das consequências que eu acredito que pode ocorrer em razão dessas decisões, se o entendimento continuar nesse sentido, é justamente um reflexo negativo para o próprio consumidor. Porque se um dos entendimentos é no sentido de que há uma limitação diversa da lei dos distratos ao valor que pode ser retido pelo incorporador em caso de resolução unilateral do negócio pelo promitente comprador consumidor. Se essa limitação diversa da lei prejudicar o incorporador, ele pode repassar esse custo ao consumidor. Por exemplo, definindo que a entrada tem que ser num valor maior do que seria até então a prática de mercado. Ele acaba buscando um caminho de redução de risco ou, né, de acabar tornando esse risco menor, né, na medida em que se ele precisar devolver um percentual fixo sobre o valor pago, então eu vou procurar, na medida do possível e dentro do que o mercado comportar, receber uma parcela, né, um percentual maior no início, que é algo que é indesejado pelo consumidor, né? Do ponto de vista de quem está comprando, o ideal é que isso seja diluído ao longo do tempo. Essa é a lógica da incorporação, né? Eu fazer uma venda de coisa futura e ir pagando isso ao longo da construção. Então, de certa forma, esse entendimento e a minha concepção, ele vulnera essa própria lógica, né? Na medida em que ele estimula os agentes que estão atuando no mercado a adotar uma prática que ela é, de certa forma, anticomercial, né? E é curioso isso que você está falando, porque, como bem destacado,
o tema 1095 do STJ, ele trazia uma decisão no sentido completamente oposto. Ou seja, de dizer que na alienação fiduciária, entre alienação fiduciária e Código de Defesa do Consumidor, se aplicava a lei de alienações fiduciárias. E o efeito prático que isso poderia ter é que, estando o adquirente, né? Eu vou usar adquirente para ser mais fácil do que promitente, comprador, né? Estando o adquirente inadimplente, o incorporador poderia levar o direito que ele tem de aquisição daquela unidade a leilão. E se for chegar à segunda asta, a possibilidade seria, inclusive, de que não sobrasse nada para devolução. E esse era o conflito que existia ali no tema 1095, porque o Código de Defesa do Consumidor veda que não haja nenhuma restituição de valor pago pelo adquirente. E aí a gente vê que quando a discussão é sobre a lei de distratos, que eu não consigo enxergar como algo pode ser mais específico do que uma lei chamada Lei de Distratos para falar sobre distratos de promessa de compra e venda. Aí o STJ, em uma decisão de uma turma específica, não é ainda um tema, não é algo pacificado dentro do STJ, traz o sentido diametralmente oposto. Né, traz um entendimento no sentido diametralmente oposto, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor se aplica, é mais especial do que a lei de distratos para versar sobre distratos em promessa de compra e venda, e que, portanto, estaria limitado aí a, no mínimo, devolução de 25%, correto? O valor devolvido tem que ser, no mínimo, exatamente, de 25% do valor pago. No caso dos loteamentos, a diferença é ainda mais gritante, porque a lei admite a retenção de 10% do valor do contrato. Ou seja, o loteador pode ficar com 10% do valor total contratado, devolvendo apenas 90% do valor total contratado ao adquirente. Já na lei de incorporações, esse percentual é diferente. Mas fato é que o entendimento da STJ, limitando a 25% o percentual de retenção do valor pago, pode causar aí um prejuízo ainda maior ao loteador. Entendi. Não, excelente. Eu acho que esse é um assunto que não está encerrado, né? É uma questão que a gente certamente ainda vai ver vários desdobramentos, mas é um ponto de preocupação, porque é uma questão que a gente vê, essa lei veio em um contexto determinado na nossa história, digamos assim, do segmento, que era necessário trazer algum tipo de segurança para quem ia empreender, né? E na medida em que houve esse princípio de segurança, muitos se animaram e se arvoraram ali a lançar os seus empreendimentos, a desenvolver e a vender, colocando um risco menor na conta. Na medida em que esse risco maior se apresenta, isso certamente vai ter algum tipo de impacto na forma como quem está oferecendo o seu produto vai colocar esse produto no mercado. Então, é algo que realmente nos suscita preocupações em relação a que caminho as coisas vão tomar a partir de agora, né? E, inclusive, André, se me permite, como que o STJ vai fazer a ponderação entre o tema 1095 e esse recente entendimento? Porque aplica-se, então, o tema 1095, não há possibilidade de resolução contratual, em que pese essa questão ainda não esteja 100% madura no STJ. Então, uma solução para o incorporador seria sempre sujeitar o negócio jurídico à alienação fiduciária, em que pese seja prática de mercado, não é algo obrigatório. Né? E isso pode vir em desfavor do consumidor, que inclusive foi protegido pela lei dos distratos, em pelo menos parte dela. E ao firmar a alienação fiduciária, vamos lembrar, né? Ele vai estar incorrendo num custo que não existiria normalmente. Toda a lógica que existia, volto a dizer, né? Venda de coisa futura, um negócio essencialmente arriscado, um negócio que você está confiando, né? E por isso que a gente fala que a lei de incorporações ela visa proteger a confiança do adquirente nesse negócio, porque a posição dele é uma posição de exposição, né? A gente precisa reconhecer isso. Então, a partir do momento em que ele
se coloca numa posição de confiar na entrega dessa coisa futura lá na frente e está pagando isso em dia, tudo o que for desconfiança é custo. E esse custo você bem colocou. Eu, incorporador, vou estar interessado em buscar um caminho de colocar o direito desse adquirente, que eu não sei se ele vai até o final do contrato. Ali eu vou fazer uma alienação fiduciária em garantia desses direitos. Eu vou aumentar o custo dessa operação. Então eu vou aumentar o preço desse produto. Fatalmente, o acesso de imóveis vai ficar mais caro para o consumidor final. Então, acho que é muito importante a gente começar a enxergar e começar a se aperceber de que essas discussões judiciais e que essa insegurança, ela gera um efeito econômico que vai acabar recaindo no próprio consumidor final. Né? A princípio parece que todos perdem, né? Tanto a incorporadora, que a princípio vai precisar aumentar o valor dos seus imóveis ou até procurar outros modos de garantir essa possível perda ou possível desistência do adquirente, e com certeza isso vai vir contra o adquirente porque vai aumentar o valor desses imóveis e vai possivelmente condicionar a outros tipos de garantias que até agora são poucos utilizáveis, né, nesses casos. E até uma última questão que eu gostaria de colocar é que nunca estará esse direito que o STJ reconheceu agora, uma turma do STJ reconheceu agora, vai estar regrado em um contrato. Ou seja, para fazer valer essa possibilidade, o adquirente vai precisar se utilizar de uma via judicial para buscar o reconhecimento desse direito. Isso também é custo, isso também é tempo, isso também é insegurança, e pode ser que esse caso caia para a 4ª turma ou para a 3ª turma. Hoje o entendimento é diverso em cada uma delas, ou seja, a gente está transformando a rescisão contratual, o distrato, em uma loteria, em um jogo de possibilidades aqui, em que eu posso ter que colocar um dinheiro razoável, porque a sucumbência vai ser de pelo menos 10% sobre o valor que tiver em discussão, né? Não é desconsiderável esse montante. E a partir daí eu vou ter uma longa discussão judicial que vai se alongar para no final chegar a uma decisão que a gente não sabe qual é ainda. Né? Então acho que é muito importante a gente entender esse contexto e a partir disso estar preparado para atuar nesse tipo de demanda e ter esse tipo de discussão, né? Nós que somos especialistas em direito imobiliário. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecê-los aí pela disposição e pelos conhecimentos que compartilharam aqui conosco. Não é tempo suficiente, é claro, para a gente abordar todos os assuntos que a gente trabalha ali no escritório, mas tenho certeza que foram várias lições válidas aí para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu queria abrir aqui a oportunidade para comentários finais de vocês, e aí vamos encerrar o episódio. Bem, primeiramente, novamente agradecer pela oportunidade aqui de falar de direito imobiliário, que acaba sendo um assunto um pouquinho nichado ainda, né, quase englobado aí dentro do direito civil, mas com certeza que tem um grande público e com certeza a partir desse momento acaba abrindo oportunidade para novos debates e com certeza novos entendimentos sobre a área. Eu que agradeço o convite, André. Acho que a gente tem matéria aí para muitos podcasts e, inclusive, a respeito da lei dos extratos que a gente comentou aqui hoje, tem muito pano para manga ainda. Excelente. Bom, pessoal, eu agradeço aos nossos ouvintes pela audiência. Esse foi mais um episódio do MBA Talks. Eu convido a todos para que assistam os demais episódios do nosso podcast e também para que nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado.